Hoje eu tenho o prazer de conversar com meu amigo Marlos C. Machado, que hoje é pesquisador de inteligência artificial no Google Brain. Esse vídeo é a primeira parte da nossa entrevista, onde a gente conversa sobre a trajetória do Marlos, como é que foi para ele sair do interior de Minas Gerais para chegar onde ele está hoje. Na segunda parte dessa entrevista, a gente vai falar sobre o que ele faz no dia a dia, o que é Reinforcement Learning, o aprendizado por reforço, que é a área de pesquisa dele, e sobre inteligência artificial em geral. Eu lidero um time de pesquisadores e engenheiros aqui no Vale do Silício, na Califórnia, e tenho um doutorado na área de inteligência artificial. Se você se interessa sobre esse assunto, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Marlos, é um prazerzão ter você aqui no canal. Prazer conversar com você, Felipe. Aqui no canal a gente fala sobre carreira, fala sobre tecnologia, e você está aí no topo da carreira em tecnologia. Muitos têm o desejo de trabalhar no Google, trabalhar com pesquisa, inteligência artificial. Então, eu quero voltar lá do começo, né, da sua carreira, lá, você no interior de Minas Gerais, não é isso? Isso. A cidade chama Formiga. Como é que você começou nessa carreira em computação? Indo para a escola que eu ia, no ensino médio e tal, a mentalidade era fazer vestibular e passar numa universidade. E o objetivo era passar numa universidade federal. Então, sendo honesto, muito antes de eu pensar em computação alguma coisa, eu queria ir para o UFMG, entendeu? Esse era o objetivo. O que quer que eu vá fazer, eu vou estudar na UFMG. Então, e sendo muito honesto, eu sempre quis sair de Formiga. Eu não gosto muito de cidade pequena. Então, era uma motivação grande também. Aí acabou que eu fiz vestibular, passei. A escolha para computação não foi tão informada quanto eu gostaria de que fosse, ou a história que eu queria contar, mas se for para ser honesto, eu dei sorte. E deu certo, eu passei na UFMG, passei nos outros vestibulares que eu tentei também. E aí daí para frente eu gostei e naturalmente aí as coisas foram acontecendo. Você fez graduação na FMG e aí foi trabalhar, foi isso? Ou já pensava em aprofundar na educação, fazer mestrado, doutorado? O meu pai, ele é professor e ele acabou não tendo a oportunidade de fazer um mestrado até recentemente. Então, eu cresci escutando que eu tinha que fazer um mestrado. Então, eu estava no fundo da minha cabeça, pelo menos, que era uma possibilidade, entendeu? Mas, quando eu fui para a FMG, eu não tinha nem ideia do que fazer, quais eram os passos, nem nada disso. E surgiu uma oportunidade de iniciação científica, na época, quando eu estava no meu terceiro período, eu acho. Para ser muito sincero, eu não escolhi a área. Apareceu a oportunidade, eu falei assim, eu vou lá, vou ver o que dá. Eu era bom aluno, eu tinha nota alta, eu acabei sendo selecionado. E aí, naturalmente, comecei a me envolver com isso, né? De iniciação científica. Eu fiz iniciação científica por uns 2 anos, mais ou menos. Eu trabalhava na época era no laboratório de banco de dados, mas era já aplicando aprendizado de máquina para recomendação, para esse tipo de coisa. Então, por sorte, eu caí em aplicando aprendizado de máquina, IA, né, para uma determinada área. E eles eram muito parceiros, inclusive da UFAM, né, dos professores que você conhece bem lá. Então, tipo, estava no FMG, a gente escutava muito os professores da UFAM. Eu trabalhei por uns 2 anos com isso. Gostava muito, eu gostava dessa ideia de... Eu acho que eu sempre quis ser cientista, entendeu? Tipo assim, eu tô com uma filha pequenininha agora, a gente recebeu umas revistinhas de Natal da Turma da Mônica de presente. E aí eu tava folheando e falei assim, eu nunca li muito Turma da Mônica, mas eu sabia que o meu favorito era o Franjinha. Aí minha esposa olhou e falou assim, é claro que era, né? Era claro que tem que ser o cientista. Então, de certa forma, acho que eu sempre quis, eu sempre gostei dessa área, dessa ideia de estar na fronteira do conhecimento, você tentar descobrir alguma coisa nova, inventar alguma coisa nova. Mas, nesse período, eu também, na iniciação científica, eu parei depois de 2 anos, surgiram outras oportunidades. Eu sou uma pessoa que sempre gosta de ter um plano B, C, D, E. Então, eu também queria ter um plano B sobre se isso não der certo, ou se eu não for fazer isso, porque, venhamos e convenhamos, não paga bem, pelo menos não no Brasil. Então,
Eu fiz estágio durante a graduação também, no 6º período, eu fiz estágio em área de software, eu absolutamente odiei. Eu queria largar a computação se eu tivesse que fazer aquilo por muito tempo. E eu acabei depois fazendo outro estágio numa startup que era de pesquisa também. E se eu for ser muito sincero, eu acho que essa foi a startup que me motivou a fazer mestrado, porque sabe quando você trabalha numa empresa e você admira todo mundo ao seu redor? Tipo assim, eu era o estagiário, mas eu falava assim, nossa, eu quero ser igual qualquer uma dessas pessoas que estão acima de mim, porque elas são muito boas. E todas elas tinham feito mestrado, doutorado e tal. Então eu fiz, então trabalhando com pesquisa com eles também, aí eu estava aplicando aprendizado de máquina para fazer previsão de outras coisas. Me soou muito natural o caminho de fazer um mestrado. Quando eu estava formando, a empresa faliu, essa startup, e aí foi o empurrão final que eu precisava para, eu não tenho emprego, então eu vou fazer um mestrado de vez, entendeu? E eu acho que foi isso que aconteceu assim na graduação. E que foi assim que decidiu para você sair do Brasil, fazer doutorado fora? Foi uma escolha natural? Você viu mais oportunidades fora do que no Brasil? O que foi que te motivou a sair? Eu acho que, de certa forma, eu sempre quis sair. Tipo assim, eu acho que meu pai brinca que fala, ele criou a gente falando que criou filho para o mundo. Mas ele falou assim, o mundo para mim era Belo Horizonte ou São Paulo, não era Nova York, Canadá. Mas eu acho que eu sempre exagerei nisso. Tipo assim, eu queria sair, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria conhecer esses lugares famosos e tal. E obviamente as universidades, né? Tipo assim, quando tá chegando um asteroide para destruir a Terra, não é o astrônomo da UFMG que salva o mundo, é o astrônomo do MIT, né? Tipo assim, o filme de Hollywood e são essas universidades que você escuta. Então eu acho que tinha esse folclore na minha cabeça, tipo assim, eu sempre gostei muito. A minha esposa não era, na época ela era minha namorada, ela não era muito fã da ideia a princípio, não. Mas com o passar do tempo, tipo assim, eu acho que ela, um dia eu lembro da conversa que ela chegou e disse, não, eu tô disposta, vamos ir, eu acho que vai ser legal e tal. Então isso também foi importante, claro. Mas a escolha, se você fosse ser muito honesto, eu acho que o meu sonho quando eu estava fazendo o mestrado, era ser professor da UFMG. Uhum. E quando eu olhava os professores da UFMG, todos eles tinham feito doutorado fora. Uhum. Me soava muito natural, tipo, tinha uma exceção ou outra, mas era tipo assim, se eu quiser fazer isso, eu preciso ir para fora. E aí tem algumas coisas, né? Ingenuinamente, eu achava que eu precisava ir para fora para melhorar meu inglês, por exemplo. Tipo assim, não, se eu quiser ser um professor bom, eu preciso conseguir escrever artigo científico, eu não posso precisar de alguma outra pessoa. Ir para fora é assim que eu vou melhorar. E eu estava completamente iludido que isso era a única coisa que eu ia melhorar fazendo doutorado fora. Mas tinha isso. E também tinha uma observação que eu fiz muito cedo também, que é uma observação triste da situação do Brasil, e sempre foi, que é o fato de que, se você defender o doutorado no Brasil, você faz o doutorado no Brasil e você defende o doutorado, o que é o máximo que você consegue fazer? Você consegue virar um professor de uma universidade federal top no Brasil, e que é um emprego fantástico, né? Esse professor ganha menos do que a maioria dos concursos públicos no Brasil que não exigem essa titulação. Uhum. Então, tipo, é melhor eu ser assistente técnico do Senado do que estar fazendo pesquisa com computação em termos financeiros. E não tem plano B, né? Tipo assim, se você defende o doutorado no Brasil, pelo menos na minha época, e falava assim, não deu certo, não passei no concurso, não abri o concurso, o que eu vou fazer com esse título? Não tinha tanta empresa que fazia pesquisa no Brasil, não tinha... Então eu falei assim, então eu vou terminar estudando tudo isso para no final eu estar fazendo engenharia de software básica. Eu não tenho absolutamente nada errado fazer engenharia de software básica. Mas aí eu estudei 6 anos que eu devia talvez ter trabalhando no mercado de trabalho para ir crescendo na minha carreira e não começar do zero, entendeu? Tipo assim. Então, eu acho que foi essas duas coisas. Foi eu tinha essa percepção, a princípio, a gente pode falar mais disso, de que eu achava que no exterior tinha algumas coisas que estudar no exterior ia me dar que no Brasil não ia, e a princípio eu focava muito na parte do inglês, mas também tinha uma questão que eu sentia que as opções eram muito limitadas de fazer um doutorado no Brasil. O que eu ia fazer com esse doutorado? Entendeu?
As oportunidades. Eu estava conversando isso com é, algumas pessoas que saíram do Brasil, né? Que hoje recrutam brasileiros para trabalhar aqui no Vale do Silício, no Canadá. Os caras que saem das universidades do Brasil, eles são bons, são muito bons, não tem nenhuma diferença, assim, de conhecimento de um cara que sai de Harvard, MIT, Berkeley, Stanford. Assim, em termos de conhecimento, os melhores estão pau a pau. O problema são as oportunidades, né? Sim. Um cara que sai aqui de Berkeley, de Stanford, ele vai ter a oportunidade de trabalhar no Google, vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar com tecnologia de ponta, né? E talvez essa mesma pessoa não teria tanta oportunidade assim se saísse na melhor universidade do Brasil. É, E é um pouco que eu falo no meu canal, né? A gente tem, como profissional de tecnologia, tem essa oportunidade, esse privilégio de poder ter uma carreira internacional, para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Se você fizer engenharia civil, você doutor, é, é, advogado, você, né, fica preso geograficamente. sim. Mas como profissional de tecnologia, tem que expandir os horizontes, né? Uma coisa que me marcou muito depois que eu cheguei, que eu cheguei no Canadá, mas que foi uma das decisões que impactaram como que eu e minha esposa decidimos continuar no Canadá e não voltar para o Brasil, é que eu percebi, olhando para os alunos dessas outras universidades famosas que a gente admira, que eles não são todos gênios, entendeu? Tipo assim, eles são pessoas normais, bons Uhum. alunos. E aí eu comecei a perceber, mas é claro, porque se você é o melhor aluno, um dos melhores alunos dos Estados Unidos, você termina em Harvard na sua graduação. Se Uhum. você é um dos melhores alunos do Brasil, você termina na UFMG na sua Uhum. graduação. Porque agora a diferença de oportunidade é muito gritante. É muito natural, não é que você precisa ter superpoderes para ir para uma universidade dessas famosas, mas a questão é de que, tipo, o seu ambiente te leva para lá. Esse é o ambiente que as pessoas te empurram. Você vai terminar indo para uma universidade boa do seu país ou do seu estado. E, e eu lembro de falar isso com a Poliana, minha esposa, falar, a gente discutindo isso, a gente falou, tá, então por que a gente vai voltar para o Brasil se a gente pode garantir que a nossa filha pode ser boa num cenário internacional, vamos dizer assim, ou no cenário Uhum. que, tipo, o melhor aluno do Canadá, vamos dizer assim, ele termina na Universidade de Toronto, vamos dizer assim, que é a mais É. famosa. Enquanto no Brasil você termina na FMG, que é uma excelente universidade, mas você não vai ter aula com um cara que ganhou o Turing Award, né? Tipo assim, naturalmente essas coisas acontecem. Tem mais recursos, tem mais professores, então é diferente. Uma pergunta que eu queria te fazer é sobre as decisões que você fez que te permitiram ser aceito por um grupo de pesquisa tão bom como foi aceito, né? Você vem do grupo de pesquisa que tem um dos fundadores do Reinforcement Learning, né? Você foi estudar exatamente isso Sim, e a tecnologia que hoje o DeepMind adotou, né? Que tornou famoso o AlphaGo, que ganhou no campeão de Go, né? Dos jogos mais difíceis para nossa área de Machine Learning. Também criou o AlphaStar, que chegou a ser Grandmaster do jogo StarCraft, outro jogo que é muito difícil para agente de inteligência artificial de bater, né, de competir com humanos. O que foi? Foi esforço, mano? Foi inteligência? Se você pensar assim, o Marlos, né, daquela época, que estava pensando em mestrado, ou no meio do mestrado, pensando como é que eu vou ter uma carreira internacional. Primeiro, qual é o seu background, né? Você é de família rica? É o segredo? Seus pais abriram as oportunidades para você? não. Não. Eu sou muito crítico da história da meritocracia, porque eu acho que a gente precisa estar muito consciente das sortes que a gente deu, das oportunidades que nos foram dadas. Né? Que é meritocracia? Eu não sei se todo mundo vai saber, não, Marlon, aqui no canal. É aquela ideia de que se você é só trabalhar duro e pesado que as coisas acontecem para você, né? Tipo assim, não é. Tipo, se fosse assim, quem acorda 4 horas da manhã, pega 3 ônibus para trabalhar e chega em casa 10 da noite, era quem estava rico no Brasil. Não, É. não Então, eu tive algumas sortes muito grandes. O meu pai, por exemplo, quando a gente era pequeno, ele era retificador. Mas o meu pai sempre teve
fixação por educação. E minha mãe sempre foi muito envolvida na nossa educação também. Então, minha mãe conta que, mesmo quando a gente era criança, ela sentava na mesa e deixava a gente fazer o dever enquanto ela apontava os nossos lápis, só para garantir que tinha alguém lá do nosso lado para a gente saber que tinha que fazer o dever de casa quando criança. Entendeu? Então, eles sempre foram muito envolvidos. E eventualmente, meu pai virou professor. Ele fez faculdade quando eu era mais velho, assim, eu devia ter, não sei, uns 10 anos. Eu lembro do meu pai indo fazer faculdade. E lá em casa sempre tivemos o exemplo de, tipo assim, sim, trabalho é muito duro. Meu pai trabalhava o dia inteiro, ele ia fazer faculdade à noite. E eu lembro distintamente do meu pai, da minha mãe, perguntando pro meu pai: você vai dormir hoje? E meu pai falou assim: não, só faz uma garrafa de café. E ele passava a noite estudando e ia trabalhar na retífica no dia seguinte. Então, eu acho uma loucura, como que ele tem todos os dedos da mão, né, tanto que ele não dormia. Mas, então eu acho que a gente tinha essa noção, e meus pais valorizaram muito sempre a educação. Então, meu pai conta essa história de que quando eu era criança, sei lá, devia estar, acho que terceira série, né? Eu me sinto velho, porque agora eles mudaram o nome das séries no Brasil também, mas na época era terceira série. Eu lembro que um dia eu cheguei, meu pai me conta que eu cheguei para ele e falei: eu não quero ir para a escola mais. E eles: por que você não quer? Porque tudo que o professor ensina eu já sei. E eu ia para a escola pública. E meus pais disseram: não, isso está errado. E eles me colocaram numa escola particular. Era metade do salário do meu pai. Era literalmente metade do que ele levava para casa. Mas eu falei assim: não, nós vamos investir na sua educação. Então, e lá em casa sempre teve uma conversa muito direta, até quando a gente era criança. Tipo assim, que eu tô gastando metade do meu salário na sua educação. Você não tá indo lá para ser amigo dos seus coleguinhas que tem dinheiro. Você tá indo lá para tirar nota, entendeu? Então, tipo assim, desde pequenininho tinha que olhar o boletim, e se não fosse 10 em tudo, tinha algum problema. Mas isso acaba que coloca um incentivo muito grande para a educação. E aí acabou que meu pai depois virou professor de física, e aí eu terminei estudando na escola, que ele dava aula. Tinha bolsa, porque meu pai era o professor. Meu pai foi o único professor de física que eu tive na vida, até chegar na faculdade. Então eu acho que esse ambiente, criou-se um ambiente que tipo assim, muito naturalmente era óbvio. Eu lembro que meu pai conversar comigo e falar assim: que você sabe que você só pode fazer federal, né? Porque se você passar numa particular, não tem dinheiro para pagar a mensalidade. Então, ou você faz a federal ou você não faz faculdade. Então, isso, eu acho que esse é o primeiro passo. Algumas dessas sortes da vida, que tipo assim, a situação acontece e você está nesse meio. Eu acho que tem uma questão de personalidade também, que é o fato de que eu sempre me preparo muito para as coisas. E quando eu falo que eu me preparo muito, é de um nível exagerado. Alguns exemplos. Quando eu fui fazer o vestibular, eu li o manual do candidato de todos os vestibulares que eu fiz. Eu lembro de conversar com meus colegas na FMG e falei assim: ninguém nunca leu. Eu sabia exatamente a regra, quantos pontos que valia cada fase, o que eu podia fazer. Eu não fiz questões do vestibular antes de eu fazer o vestibular. Eu chegava no fim de semana e falava para meus pais: nessas 4 horas, eu estou trancado dentro do meu quarto, porque eu estou fazendo a prova da UFMG de 2015. 2015, quem dera se eu tivesse feito 2015. De 2005. Então, eu fechava a porta, ligava o cronômetro, e eu estava fazendo uma prova. Se eu tivesse que ir ao banheiro, o tempo estava correndo. E eu marcava. Então, eu sabia quanto tempo eu gastava na prova de inglês, na prova de matemática, Quando eu fui fazer o vestibular, eu olhava no meu relógio e falava assim: eu estou 5 minutos atrasado na prova de física, eu tenho que tirar esse tempo em algum lugar. Então, eu tinha tudo marcado para fazer. E eu sempre fiz isso para tudo, entendeu? Tipo assim, para o mestrado, eu sabia exatamente o que precisava, quais eram os critérios. Para o doutorado, eu sabia exatamente quais eram os critérios e gastei muito tempo me preparando para essas coisas. Então, eu acho que, aliado, claro, trabalhando duro e com o ambiente que eu tinha, ainda junto com esse planejamento, que eu acho que eu sempre fui muito metódico, as coisas acabaram acontecendo. Entendi. Então você tem uma família que te suporta e que faz um esforço pela sua educação, que te inspira a trabalhar e estudar pesado, né? Mas também tem seu esforço, né? Você pegou aquilo e não dá para negar, né? Que tem muita gente ouvindo o nosso vídeo hoje que a família é mais humilde, talvez não tenha condição de... mas isso você não tem como controlar, né? Está fora do seu controle. O que você pode controlar é o seu esforço, né? É o que você pode fazer. E eu acho que é o mais importante. Eu acho que
Eu acho que a única questão que eu tenho é só que eu não gosto de vender o sonho de que basta trabalhar duro que você vai terminar em Harvard, entendeu? Tipo assim, não dá. Às vezes as coisas, às vezes você não rolou bons dados no início e tem consequência. Mas eu acho que o trabalhar duro é o principal. Eu sempre rio quando alguém fala, é por causa de inteligência e tal. Tipo, minha mãe me acha brilhante, né? Mas eu não sei se conta. É, mas eu acho que a questão é que eu acho que é trabalhar duro, mas eu acho que é trabalhar duro com objetivo, sabe? Porque eu acho que tipo, eu conheço um tanto de gente que estuda muito, que trabalha duro, mas não tem um. Eu sempre fui muito pragmático. Tipo, assim, onde que eu quero estar daqui a 5 anos? Então, por exemplo, eu lembro que durante o doutorado, eu sabia, eu vou terminar o doutorado, eu preciso de um emprego. Olha que surpresa, eu preciso de um emprego quando acabar o doutorado. Você bem sabe, metade dos nossos colegas não pensam o que eles vão fazer depois do doutorado. Eu sabia. Então, eu fui fazer estágios durante o meu doutorado, desde o início. Eu lembro de entrar no doutorado e falar com o meu orientador, eu quero fazer estágio. Você tem alguma coisa contra? Eu falei, não, eu apoio, mas meus alunos não têm costume de fazer. Eu falei, não, tá, mas eu vou fazer. Agora, isso envolveu eu ficar em Nova York por 4 meses, enquanto a minha esposa estava no Canadá. A gente teve que, entre aspas, sacrificar um pouco a situação para não ficar do jeito que a gente queria, e a gente sabia que no futuro ia pay off, né? Tipo assim, ia compensar. Então, eu acho que tem essa questão de, tipo assim, pensar onde você quer ir, sabe? Não é tipo, acordei hoje e falei assim, eu quero fazer IA. Eu vou tentar o Google. Tá, talvez dê certo, mas eu não sou esperto o suficiente para falar que daria certo comigo, entendeu? Agora, eu acho que planejando e criando um plano, tipo assim, e ficando aquele plano por alguns anos, eu acho que as coisas tendem a acontecer mais. É mais provável que elas aconteçam. Assim. Cada um tem um caminho, né, mas como você falou, tem um bocado de sorte também Nossa, para quem chega no topo da carreira. Mas a sorte ou as outras coisas que estão fora do seu controle, você não tem como fazer nada sobre isso, né? Focar cada dia para aprofundar na educação, aprofundar no seu conhecimento. Isso é legal. Se você tivesse sentado com alguém, né, que está pensando em ter voos mais altos na carreira, o que você recomenda? Vamos dizer, alguém terminando a graduação hoje. a primeira coisa é aprender inglês, né? Tipo assim, falar inglês hoje é absolutamente essencial, se você quiser. Obviamente pensando no exterior, mas eu acho que até no Brasil, né? Tipo assim, quando você começa a subir na profissão, você acaba tendo que ser capaz de interagir em inglês com outros colaboradores. Na minha cabeça, o que eu falo é que um caminho, entre aspas, fácil, vamos dizer assim, mais fácil, seria faz um mestrado, e de preferência no exterior, entendeu? Porque eu acho que porque o doutorado, você bem sabe, é um comprometimento muito longo e ele exige um tipo de habilidade e um tipo de gosto que não é para todo mundo. Do mesmo jeito que, sei lá, eu não gostava de fazer desenvolvimento de software, tipo assim. Então eu acho que o doutorado, né, mas o mestrado é uma forma que você tem de colocar o seu pé lá fora, de você ter um gostinho de como que é a educação lá fora, de você ter o nome de uma universidade que as pessoas reconhecem no exterior no seu currículo e, e abre muita porta. Uhum. Eu acho que eu recomendo isso para todo mundo que quiser ir para o exterior. Eu acho que é um caminho bom e tipo assim, dependendo das universidades, igual no Canadá, né, o mestrado é pago pela instituição. Então você não tem que ter dinheiro para pagar o curso. Você é financiado. No máximo, você talvez tenha que ter o dinheiro para pagar a passagem para ir para o lugar, entendeu? Então, eu recomendo muito isso, até para quem às vezes quer fazer o doutorado fora e acha que o currículo não é forte, e o cara já tem um mestrado no Brasil, eu recomendei isso para faz outro, faz um no Canadá que isso vai abrir as portas para você fazer, tipo assim. Você nasceu no país errado. Se você quiser ir no outro país, você vai ter que talvez perder 2 anos aí para refazer um mestrado, mas é o custo, entendeu? E às vezes a pessoa descobre que não precisa fazer doutorado. Ela já encontra um trabalho que ela queria fazer com mestrado apenas. Às vezes pega um professor que fala, eu vejo
eu vejo potencial em você. Vamos emendar um doutorado, né? Vamos usar esses primeiros anos de mestrado como parte do doutorado. O mestrado é a solução mais fácil para a maioria das pessoas, né? Muita gente pensando, mas eu não tenho dinheiro para mudar. Esse é o melhor caminho. Se você não tem dinheiro, é achar um professor que te queira no mestrado. Porque ele, em computação, né, tem dinheiro. Você vai trabalhar para a universidade, vai fazer pesquisa, vai ser monitor de matéria. E esse eu acho que também é o segredo, né? Você encontrar o professor. Tem um amigo meu que está agora na UBC, na cidade de British Columbia, que ele estava muito agoniado. Ele queria fazer doutorado fora, ele não sabia qual era o primeiro passo. Eu falei, você tem que achar um professor que te queira. É só isso. O resto é fácil. O visto, o dinheiro, o cara vai te pagar. O professor vai estar feliz de te pagar, porque ele vai estar fazendo pesquisa por um valor baixíssimo, né? Pra gente, assim, se for converter para real, até o salário alto, mas você vive normalmente, né? Não tem luxo, mas consegue viver e consegue abrir a porta para a carreira, né? E assim, eu acho que até isso é um dos exemplos, quando eu estava falando que eu me planejo muito, que eu tenho um plano A, B, C e D, que foi como a gente fez isso, eu e minha esposa. Eu não tinha dinheiro para aplicar, porque as aplicações você tem que pagar e tal, né? Eu não tinha dinheiro para aplicar. Eu trabalhei durante o meu mestrado inteiro, juntando dinheiro, e uma parte substancial do dinheiro que eu juntei foram só em simplesmente mandar os documentos para traduzir, porque traduzir gasta dinheiro para aplicação. Quando eu fui tentar, igual, procurar um professor, né? Eu tinha uma planilha com 100 universidades, as colunas eram 10 professores, e eu entrava em contato, eu lia o currículo, eu olhava onde que os alunos desse cara terminam quando eles defendem. Eu fiz tudo isso para achar as universidades que poderiam dar certo para mim. Então, tipo assim, eu acho que quanto mais você faz essas coisas e você se planeja, a maior é a chance das coisas darem certo, entendeu? Tem uma história que eu sempre lembro, mas eu não lembro os detalhes, talvez você pode me contar. Que foi como você convenceu o seu professor a te aceitar. Porque ele não queria aceitar aluno, não é isso? Ele falou para você, né? Você foi falar com ele e falou, não estou nem aceitando aluno, não estou nem procurando. Aí você convenceu ele a te aceitar. Como é que foi essa história? E essa é uma das histórias que eu falo de sorte também. O que aconteceu? Eu estava fazendo mestrado no FMG em uma área completamente diferente da que eu terminei fazendo meu doutorado. Eu fui para... Aí eu tive um paper aceito na Espanha. O meu orientador não tinha dinheiro para me mandar. E eu também não tinha dinheiro para ir para a Espanha para apresentar o paper. Acaba que no mês antes da conferência, eles tiveram um concurso na UFMG, no departamento, para melhor tese de mestrado, dissertação de mestrado do departamento. Eu ganhei. E isso vinha com R$3.000. Que era justamente o dinheiro para ir para a Espanha, para eu viajar. Eu lembro que eu dormi no aeroporto de Madrid, estava tudo durante a madrugada, porque o meu voo era o mais barato, eu tinha que ficar esperando 12 horas no aeroporto. E por que eu queria tanto ir para a Espanha? Porque quem acabou sendo meu orientador, ele era um dos palestrantes da conferência. Então, eu cheguei para ele e falei assim, eu quero fazer doutorado com você. Aí ele falou assim, não, de forma alguma, eu já tenho 10 alunos de doutorado, eu nem sei como que eu cheguei nesse número, é aluno demais, eu não estou aceitando nenhum aluno. Eu não vou aceitar ninguém que não seja alguém que eu vou encontrar nos próximos 5 anos da minha vida. E por isso eu quero que você tenha 3 papers aceitos, ou nessa conferência. Eu lembro que eu falei assim, eu não tenho. Passar bem, prazer em conhecer, fiquei super chateado e fui pro fundo da sala, nem vou conversar com esse cara mais. E eu lembro que eu fiquei muito chateado e o que eu fiz durante a sessão inteira da conferência, enquanto as palestras estavam acontecendo, é que eu entrei nas universidades, nas 15 principais universidades do Brasil, e não tinha um único professor das universidades que se qualificava para ser aluno de doutorado desse cara. Então, assim, não tinha, porque eu fiz errado, eu trabalhei com a pessoa errada, o que eu fiz que eu não me qualifico? E eu vi que não tinha o que fazer. E aí, no final do dia, eu já fui estava conversando com outras pessoas, falei assim, vou aproveitar meu tempo na Espanha, né? Eu vim cá para conversar com esse cara, mas não deu certo. E isso porque eu tinha virado à noite em Madrid, lendo o paper dele, debaixo, eles apagam as luzes no aeroporto de Madrid, lendo o paper dele na luz do banheiro, assim, para eu me preparar para a conversa. O cara descartou em 5 minutos. Aí, chegou no fim do dia, ele chegou perto de mim e falou assim, você tem planos para o jantar? Eu disse, não. Então vamos jantar comigo.
E eu lembro isso direitinho, porque eu lembro que conforme a gente foi saindo no corredor, ele chegou e falou assim, eu estava numa defesa de doutorado na Universidade do Texas, e tinha um erro numa prova matemática que ninguém pegou. Vamos ver se você pega. E começou a descrever a prova matemática para mim. E eu juro, era a primeira vez que eu estava fora do Brasil, eu acho, falando inglês. Ele fala inglês muito rápido. E eu lembro que quando ele falava, tudo que eu pensava era qual que é a forma mais elegante que eu falo, eu não sei, e pelo menos eu ainda consigo jantar com esse cara, entendeu? Tipo, você não fica um climão. E, por sorte, chegou no final da descrição, eu falei assim, não, o erro é esse, eu consegui perceber qual era o erro. Ele falou assim, é óbvio, não é? Claro, super óbvio. E a gente ficou... E aí ele começou a me perguntar do que eu estudava, o que eu sabia. E, basicamente, ele me entrevistou por 3 dias de conferência. Eu tive almoço e janta com ele todos os dias e ele conversando comigo. No final, de novo, sorte, sei lá, a gente acabou chegando no aeroporto junto, tipo assim, 2 táxis diferentes, enquanto a gente estava esperando aviões, um para o Brasil, outro para os Estados Unidos. Ele ainda continuou conversando comigo e ele falou assim, eu decidi que se você tiver funding, ou seja, se você tiver como você pagar o seu próprio doutorado, eu te aceito. Isso ele já tinha me oferecido o mestrado, eu falei que não, eu não ia fazer um outro mestrado, talvez eu devesse ter aceito, mas na época, não, eu já tenho um mestrado, eu quero fazer o doutorado. E ele falou assim, se você tiver seu próprio funding, eu te aceito, senão não. Eu falei, não, obrigado, prazer em conhecer. Eu voltei para casa. Aí eu estava pesquisando como que eu consigo meu próprio funding, né? Porque, não sei se você já explicou no seu canal, mas a forma que geralmente você consegue se financiar o aluno de doutorado vive no exterior é ou com bolsa, que é muito raro, ou com o que eles falam que é um RA, né, que é o Research Assistantship, que é o seu professor te paga para você trabalhar no laboratório, para trabalhar para ele. Uhum. Ou o que é o mais comum, que é o TA, né, que é o Teaching Assistant, que é o que você é um monitor das disciplinas e o departamento te paga. E eu precisava, ele não ia me aceitar para me pagando, então a RA estava descartada. E sem ele me falando que eu precisava ter o funding, eu também não precisava contar com o departamento. E aí eu descobri que tinha uma bolsa que eu podia aplicar no Canadá, que eu era elegível, né? Porque no Canadá, a larga maioria das bolsas tem que ser canadense para ter. Tinha uma e eu apliquei. E aí eu entrei em contato com ele. Assim, já tinha uns 3, 4 meses que a gente tinha conversado e eu falei aqui, Mike, não sei se você lembra de mim, eu preciso da bolsa. E a gente conversou sobre isso e eu estou aplicando, eu preciso listar o meu orientador. Eu posso te colocar como potencial orientador? Ele, claro, se você conseguir a bolsa, você vem. Eu falei assim, tá bom. E eu preciso escrever um projeto de pesquisa. Você quer me dar uma linha, alguma coisa para eu falar? Porque senão eu vou escrever alguma coisa completamente arbitrária e depois não combina com o que você tem em mente. Ele literalmente me deu um parágrafo, assim, 2 frases. Você escreve sobre isso. Eu escrevi 2 páginas. Só que nesse momento eu sabia, eu estava defendendo o mestrado nessa época, eu estava escrevendo minha dissertação, estava preparando um casamento, estava aplicando para as universidades no exterior e estava trabalhando full time. Então, eu não tinha tempo para fazer isso durante a semana. Mas eu sabia, se esse cara me respondeu na terça, sexta-feira ele já esqueceu quem que eu sou. Eu virei à noite, de terça para quarta e de quarta para quinta, escrevendo o projeto e mandei para ele. Falei, tá aí. Ele foi e me respondeu, tá tudo errado. Eu nem me dei o trabalho de ler a segunda página, a primeira tá aqui, e tudo vermelho. Virei à noite de novo, fazendo tudo que ele pediu. Aí ele falou assim, agora tá ok. E só para você saber, eu acabei de aceitar no doutorado independente do resultado da bolsa. Ou seja, ele teve que me entrevistar por 3 dias, ele teve que ver que eu conseguia escrever inglês, que eu dava conta de seguir instruções depois que ele me deu as instruções e corrigiu. E aí, depois de tudo isso, ele falou assim, não, agora eu te aceito independente do resultado. E aí deu certo. Aí acabou que ele me aceitou e eu decidi, depois eu escolhi vir para a Universidade de Alberta para trabalhar com ele, mas realmente não foi... Eu contei essa história para ele depois de um tempo, e ele jura que é mentira. Ele falou assim, não, eu não fiz isso com você, não. A Poliana escutou a história, meus pais, todo mundo pode confirmar. Ele, não, você está inventando. Eu não fui escroto desse jeito, não. Eu falei assim, foi o que aconteceu. Mas eu acho que deu uma lição boa aqui, que é a persistência, né? Que você não para no primeiro não, né? Você continua tentando. E aquela história de você ver a oportunidade, né? E você agarrar, tipo assim, ele não era minha primeira opção, vamos dizer assim, quando eu estava pensando em fazer o doutorado na Universidade de Alberta, porque ele era de uma área diferente.
Quando eu fui para a Espanha e conversei com ele, mudou completamente tudo que eu queria fazer no meu doutorado. Mudou não só com ele, mas todos os professores que eu tentei no final das contas, as universidades que eu tentei. Então eu acho que, entre aspas, respeita a oportunidade que você é dado, sabe? Tipo assim, e o fato da oportunidade apareceu e eu consegui olhar e falei assim, não, isso é muito mais legal do que eu achei do que eu tava em mente. E no final tudo mudou, então eu sou muito grato por isso também, sabe? Que foi uma oportunidade que surgiu e deu certo. Isso é ótimo. Eu quero também adicionar que tem muita gente que sai do Brasil para fazer mestrado e doutorado com a Bolsa do Brasil. E isso facilita também você ser aceito, né? Porque o professor praticamente está recebendo trabalhador de graça, né? Empregado de graça. Acho que a única... Bom, tem vários... Essa é a coisa boa, né? As coisas ruins é que você está convertendo real para dólar. Não sei como é que seria hoje, se a bolsa dá para viver suficiente. Mas se você é casado, a esposa ou o esposo podem trabalhar e aí dá para sobreviver. E tem outra coisa que você tem que voltar para o Brasil depois do doutorado, pelo mesmo tempo que você passou fora, né? Algumas pessoas não querem fazer isso, mas é uma opção. Se você não consegue as outras opções que você falou, né? Bolsa no Canadá, trabalhar como research assistant, assistente de pesquisa para professor, monitor de matéria, você não pode conseguir uma bolsa no Brasil, que o seu leque abre. Você vai ter muito mais oportunidades agora. Mas se você mostrar... Assim, tem que mostrar potencial também, né? Porque você pode tirar o tempo do orientador, se você não progredir, mas abre muitas oportunidades. Eu acho que essa opção é muito boa. A gente nunca considerou isso, porque eu lembro de conversar com um professor da FMG sobre essa possibilidade, ele fez isso, e ele me falou assim, eu me arrependo. E eu me arrependo porque eu queria fazer um pós-doc. Ele falou assim, eu queria virar professor da FMG, mas eu queria ficar fazendo um pós-doutorado no exterior, e não me foi permitido, porque eles queriam que eu voltasse. Ele virou professor da FMG, funciona, ele é um excelente pesquisador. Mas isso me marcou. E eu falei assim, eu não queria que você não ter uma oportunidade, eu não poder aceitar por causa do comprometimento que eu estou fazendo. E aí eu e minha esposa decidimos não ir por esse caminho, mas eu conheço muita gente que fez, inclusive outra possibilidade é pagar a dívida. Você tem um empréstimo, né? Eu tenho um amigo que foi fazer o doutorado no Brasil e decidiu não voltar. Ele falou assim, eu vou ficar com a dívida. E ele trabalha com IA, ele trabalhava numa startup, a startup dele foi vendida, e ele falou assim, agora eu vou ter que pagar a dívida. Você pode ver como empréstimo também, né? Porque se você consegue um emprego bom depois, não é difícil de pagar essa dívida, não, porque você está ganhando em dólar. Então, são escolhas. Eu acho que o importante é sempre estar ciente do que essas escolhas implicam, né? Tipo assim, em vez de... É o que eu falei de me preparar demais. Tipo assim, se você vai fazer isso, leia o contrato para você saber exatamente o que esperar de você e o que vai acontecer, entendeu? Tá joia. Muito obrigado, Marlos. Foi um prazer ter você aqui no canal. A gente vai fazer agora uma segunda parte. Você pode conferir aqui o link para a segunda parte da entrevista do Marlos. A gente vai falar mais sobre o que ele faz no Google, a pesquisa dele sobre Reinforcement Learning, que é uma área de inteligência artificial, e como é que o projeto dele, os algoritmos que ele desenvolveu, estão sendo utilizados no projeto Loom, que é um projeto que está tentando levar a internet para o mundo inteiro.